Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje, com o professor Aragão, voltamos à sua companhia. Bom dia, professor. Sei que o tema hoje vai ser a biodiversidade. É verdade, sim, senhor. A biodiversidade. O que é e em que estado está? Então vamos lá saber. Vamos lá. Ora, e muito bom dia a todos. Esta conversinha é fundamentada na entrevista da investigadora Natalie Sidan, da Universidade de Oxford, quando ela deu recentemente à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, determinados números e valores são efetivamente retirados dessa entrevista e, portanto, temos que falar disso. Ora, a biodiversidade, que é realmente muito falada, muito escrita, e acho que há uma ideia limitada dela, é que a biodiversidade não é simplesmente a variedade dos organismos e espécies viventes, quer sejam animais ou vegetais. A biodiversidade é mais abrangente. Ela vai desde o gene, que temos falado especialmente desde a pandemia, fala-se muito nos genes, desde o gene, passa pela espécie, portanto um nome muito conhecido, e vai até ao ecossistema, mais conhecido talvez ainda. Por exemplo, para se entender bem, para o caso do gene, por exemplo, as famílias reais praticavam o casamento apenas entre os membros das próprias famílias, tal maneira que ao fim de umas tantas gerações partilhavam os mesmos genes, ou seja, não havia a tal diversidade. Havia a consanguinidade, não é? Exato, e sabemos o resultado. Sim, exato. Doenças congénitas como a hemofilia, determinadas taras, loucura, também temos uma rinha assim, deformações nos membros. Isto é o resultado da falta da biodiversidade dos genes. Outro tanto acontece na natureza se insistirmos, por exemplo, nas monoculturas que só têm interesse económico para os respectivos donos. Um exemplo para o caso das espécies. Por exemplo, no Recife, o peixe-palhaço refugia-se entre os tentáculos das anémonas, com vantagem para ambos. Um tem a proteção e o outro, na sua atividade, dá alimento à anémona. Outro exemplo para o caso dos ecossistemas. O homem, próprio da espécie humana, respira o oxigênio produzido pelos vegetais verdes clorofilinos. Em contrapartida, o CO2 que o homem produz na respiração é utilizado pelas plantas. Lá está a tal inter-relação rica. A biodiversidade podemos entendê-la como uma propriedade da própria natureza que assegura o fluir de tudo aquilo de que necessitamos do mundo natural. De tudo aquilo que quer a matéria, quer a energia. Um ecossistema saudável é o próprio sistema de suporte de vida. Para quê? Para os alimentos, para a água potável, para os medicamentos, para o ar, a própria saúde mental e o próprio bem-estar espiritual. Temos ultimamente ouvido falar muito do bem-estar espiritual quando se anda naqueles passeios dentro da floresta que, felizmente, algumas autarquias têm feito coisas até, parece, bem contextuadas. Ecossistemas biodiversificados, quando estão em contacto uns com os outros, contacto não é no sentido até geográfico e físico, é nas suas ligações, no tal fluir da matéria e da energia, aumentam a resiliência a situações extremas, como por exemplo as secas, as inundações, as pragas, doenças, incêndios e outros. Sabemos que há determinadas culturas, até do ponto de vista agrícola, com interesse, que há a vizinhança de uns que anula pragas e, pelo contrário, há a vizinhança de outros em que não se desenvolvem como deve ser quando há aquela junção. Portanto, a biodiversidade é efetivamente uma condição de sustentabilidade. Ora, a verdade é que a biodiversidade tem diminuído, quer a nível do gene, quer da espécie, quer das populações. E agora entra aqui os valores que foram retirados dessa entrevista. Por exemplo,
96% dos vertebrados terrestres ou são pessoas ou é o gado que o homem utiliza na sua alimentação. 96%. Só 4% são os animais que nós chamamos selvagens. São selvagens coisa nenhuma, mas não são domesticados, chamam assim. Só 4%. Por exemplo, o homem já modificou 50% dos terrenos do planeta Terra. Mais de metade já foi modificado. E essa modificação como? Foi toda para a agricultura? Não foi. Por exemplo, um dos problemas é que fragmenta o ambiente, com construções, com estradas, com canais, com barragens, com atividades extrativas mineiras, etc. E essa fragmentação dá que não possa haver o livre trânsito depois, quer de animais, quer de plantas, que elas, através das sementes, também colonizam zonas mais perto ou mais longe. Por exemplo, perdemos 80% dos biomas animais nos últimos 100 anos. É muito. Perdemos 82% dos mamíferos marinhos. É muito. E perdemos já 80% dos peixes, referido, portanto, aos últimos 100 anos, que é um tempo diminuto na vida do planeta Terra. E esvaziámos os ecossistemas, é o que fizemos. E habituámos a isso sem ver as consequências. Aí é que tem estado o problema aqui. Agora começa a ficar alerta, dadas as consequências. Por exemplo, em relação aos vegetais, o homem utiliza 40% da produtividade primária das plantas, o que é muito maior do que a oferta possível feita pelos mesmos vegetais. Ora, quando o ambiente muda, está, portanto, em mudança acelerada, o organismo parece só poder fazer 4 coisas. A primeira, muda de lugar. É o que estamos a constatar, por exemplo, nas aves e borboletas, que estão a caminhar para o hemisfério norte e do hemisfério norte mais para norte ainda. Ou então muda o comportamento. Já demos conta nas datas de floração das plantas e nas posturas das aves que estão diferentes. Ou então adapta-se por evolução genética. Só que aí não podemos constatar no tempo de 2 ou 3 gerações humanas, porque esta evolução genética é muito lenta e a adaptação é ao longo de muita geração. Ou então, resta-lhe uma última coisa, que é extinguir-se, que é o caso mais provável e que nos acontece em cada dia que passa. Ora bem. Professor, e que balanço é que podemos fazer destes números? Estão à vista, não é? Pois, nós demos conta, estamos a dar conta que quando o homem não intervém, ou intervém no sentido positivo, tem havido uma recuperação, por exemplo, de bancos de corais, até de, por exemplo, olha, quando foi reintroduzido o lobo no Parque de Yellowstone, o que estava em franca deterioração, até pelo aumento dos herbívoros, entrou em equilíbrio e neste momento está melhor do que estava aqui há 60 anos atrás. Pronto, são intervenções que parece que temos que aprender. O que acontece é que nestas mudanças dos animais, podíamos dizer, porque eles mudam de sítio, ao mudar de sítio encontram um novo local ótimo. A verdade é que quando muda não é apenas uma espécie a mudar. Tem que mudar o próprio, tem que mudar a fonte alimentar e tem que mudar o próprio predador para haver equilíbrio. Isto é complexo. Quando muda não acontece assim. E a adaptação é temporalmente muito limitada, muitas vezes até havia nova intervenção humana. Pois é, professor. Olha, estamos mesmo a chegar ao limite do nosso tempo. Sim. Aqui é a rádio, o tempo voa, como é normal. Pois é verdade, sim senhor. Olha, numa próxima depois nós falamos em alternativas daquilo que está a fazer. Fica combinado, professor. E que alguma coisa nos hão se há de chegar. Pronto, quando o homem mudar para a qualidade de vida. Obrigado. E não para a riqueza material, exato. Mudar. Ora, bom dia a todos. Até à próxima. Obrigado. Adeus, adeus. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.